o número 168. O título é Parecem, mas não são. Veja como é. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. É uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Vamos primeiro ver o contexto deste versículo, na carta de Paulo aos Romanos. Então, quando nós procuramos na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos capítulo 8, versículo 9. A gente vai observar que o versículo 9 do capítulo 8 é bem maior que o que está escrito aqui no livro. Ora, quanto a vós, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, visto que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Esse é o versículo original da Bíblia, o completo. Já o versículo aqui citado por Emmanuel já está resumido, faltando bastante. Então ele inicia assim: mas quem não possui o Espírito do Cristo, este tal não é dele. Bom, vamos colocar os dois juntos e nós já vamos perceber o que um está falando e o outro. Aqui no versículo original, Paulo está dizendo que não estamos mais sobre o domínio da carne, ou seja, não é a vontade da carne que predomina no espírito, mas é do espírito que deve predominar na carne. Então, dizer que fazemos coisas porque temos vontade, mesmo que estas coisas nos façam mal, não é resposta para um cristão. Já que nós não estamos sobre o domínio da carne, deveríamos dominar a carne. Estamos sobre o domínio do espírito. Optamos pela vida espiritual, não pela vida física. Então, muitas vezes, essa opção nos leva a termos, ou passarmos, ou escolhermos privações materiais para alcançarmos uma sublimação espiritual. Então, quando ele diz assim, ora, quanto a vós, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, visto que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. E no versículo, ele vai nos dizer, mas quem não possui o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Já é uma pequena modificação do conteúdo. Então, Emmanuel vai explicar assim: o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. Engraçado que o que ele vai falando aqui é o que já mais ou menos acontece, de vez em quando a gente vê os acontecimentos, mas que deveria ser verdadeiro, e não da forma como é apenas falso, né? Então, o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. Deveria, né? O legislador lançará pensamentos do evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que dirige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens de revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Evangelho para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando-se a tela, a tinta e o pincel. O escultor
fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. Isso a gente vê de muito já. Tudo isso que ele está falando aí, a gente tem bastante quadro, escultura, vê bastante citações bíblicas, versículos. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo, ele está dizendo, se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Isso a gente vê também. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário, o mendigo, não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, então aqui ele está dizendo assim, ó, não é só o fazer externo. Ele está falando assim, que se eles não estiverem revelando na individualidade deles os traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parece, mas não são. Então ele está mostrando aqui, por isso o título, parecem, mas não são. O que nós encontramos muitas vezes é as citações dos textos bíblicos, as atitudes até mesmo parecidas, né, com aquilo que deveria ser. Mas quando observamos a intimidade mais próximo de onde vêm essas citações, ou quem as cita, primeiro, não condiz com aquilo que fala. O que faz é uma coisa, o que fala é outra. Segundo, no meio dessas citações de ensinamentos, seja ela de qual linha for, mas vamos ficar mais dentro da cristã, porque não vamos aqui citar budismo ou outra linha religiosa que não seja o cristianismo, nós vamos perceber que, às vezes, se usa essas citações para excitar algo contra elas mesmas. Por exemplo, se usa uma citação bíblica para citar violência, guerra, conquista, opressão, todo tipo de crime e de inverdades. E pautado isso dentro daquilo que deveria ser do bem e de verdadeiro. Nós vamos olhar a história, quando nós olhamos a história das religiões e um pouquinho da história da igreja com a humanidade, nós vamos ver os profissionais de fé matando em praça pública, queimando, inclusive os santos, que depois é reconhecido pela própria igreja. Mas vamos vê-los sacrificando pessoas em nome de Deus, matando em nome de Deus, punindo de forma gravíssima em nome de Deus. Bom, como Deus está de todas as formas, em todas as religiões e até fora delas, nós não vamos aqui citar, focar aquelas que não são cristãs. Ficaremos com as cristãs. Então, neste caso, Emmanuel está falando aqui sobre quem não está com o espírito do Cristo. Então, cristão. Se Maomé, se Zoroastro, Buda, Crisma, não cita algo, mas Jesus diz, ensina, orienta, e nós somos cristãos, seguimos Jesus, o Cristo, né? Então ele está dizendo aqui sobre os cristãos. Mesmo nessa linha, estamos ouvindo citações, guerras, vinganças,
maldades, e ainda com base nas escritas, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, esses parecem, mas não são. Observem que estamos falando já há um tempo na reforma íntima, primeiro de atitudes muito parecidas com a bondade, mas não são bondades, porque a intenção não é boa, não é correta, não é verdadeira, com base nos ensinamentos do Cristo. Agora nós estamos falando das atitudes das pessoas, como elas falam, como elas agem, como elas se movimentam, inclusive para fazer as coisas que estamos aqui citando. Parecem também, mas mais uma vez, não são, estamos dizendo. Então, a primeira coisa, duas coisas nós temos que ter em mente. Não ficar de olho apenas no externo, no exterior. Não só o que faz, mas quem faz também. Quem faz tem que, de alguma forma, mostrar traços marcantes e vivos do mestre na sua individualidade. Ou seja, se eu prego o jejum espiritual, e não faço, se eu prego a oração e não a faço, se eu prego a caridade e não a expresso, então eu não estou vivendo daquilo conforme o que eu ensino. Bom, esse é quem fala. Eu tenho que estar observando. Hoje em dia nós estamos assim. Observamos tudo. Quem fala. Não é que o que está dizendo está errado só porque quem fala não é quem deveria estar falando. Não tem moral para dizer. É assim que expressamos. Não, não é isso. Muitas vezes, o que está nos dizendo é correto. Então, vamos lá. Mas, para que eu seja do bem, para que eu seja um irmão do Cristo, eu tenho que viver em Cristo, ou com Cristo na minha vida. Não adianta eu carregar o meu vocabulário de expressões bíblicas, de versículos bíblicos do Evangelho. Isso nada determina se eu tenho uma vida completamente diferente e expresso. É importante eu estar desperto no mundo físico em relação aos meus pensamentos e sentimentos, me conhecendo cada vez mais. Às vezes, em nome de uma personalidade pacificadora, eu evito falar o que penso, fazer o que gosto, opinar e buscar até me orientar mais aprofundadamente naquilo que eu tenho interesse. Porque alguém à minha volta, quem eu amo, quem eu respeito ou quem eu temo, proíbe, ou não aceita, ou não concorda. Mas na espiritualidade, quando eu durmo, isso não existe. Então, quando eu me escravizo no mundo físico, eu tendo a fugir na espiritualidade. Porque eu sou mais livre para fazer aquilo que eu gosto, falar o que eu penso, ser eu. E volto a me encapsular, me comportar como o pacificador, aquele que não briga, não se impõe, não é não impor, mas não se defende, não se comporta como gostaria, não se transparece. E essa dupla personalidade, uma coisa é no espírito e outra coisa é no mundo físico, acaba também gerando uma série de conflitos internos meus. Onde, por exemplo, eu posso dizer assim, aparentemente para todo mundo, vamos supor que toda a minha religião, minha família é religiosa, eu também digo que gosto da religião, mas não gosto. Então eu digo assim,
Então, eu queria sonhar na espiritualidade com alguma coisa mais aprofundada na religião, mas no fundo, eu queria uma outra coisa. Então, eu digo assim: vamos nos conhecer cada vez mais e tentar, sempre que é possível, fazer um pouquinho mais de esforço para que a gente seja mais autêntico, mais transparente, mais verdadeiro. As pessoas não vão deixar de nos amar quem nos ama verdadeiramente. Agora, as que nos deixam de amar, aquelas que se afastam de nós, porque nos tornamos quem somos, é porque o que deixamos de fazer, que era para agradá-la, não agrada mais. Então, ela parou de receber alguma coisa de nós. E ela vai nos deixar. Mas, em compensação, você, que gastava seu tempo para fazer algo para ela, está fazendo para você. Então, eu penso assim: ser mais autêntico quando possível. E aí, vai passar um tempo, vai se aproximar, logo, logo você estará rodeado de pessoas que gostam do jeito como você é, como você pensa, e assim sucessivamente. E nessa autenticidade você vai conseguir se aprofundar mais na sua vida espiritual. Senão não consegue. Você não vai conseguir dar um curso de caminho, um curso que eu estou dizendo, um curso de caminhar definitivo na sua vida, enquanto você não conseguir, no mundo espiritual e no mundo físico, enquanto você não conseguir definir uma direção, se posicionar, fazer-se conhecer pelas suas opiniões, pelo que você pensa. Não é brigar, não é discutir, não é impor, no sentido de gritos, brigas, trancos e barrancos. Não, é no sentido apenas de se colocar, de dizer: não concordo, mas não tenho nada contra aqueles que discordam. O que eu penso é assim, assim, assim. Não concordo com isso, penso assim. Não faço isso, faço assim. E assim, impor a você não há problema algum. Impor aos outros que é o problema. Dizer o que você pensa, não há problema. Mas impor que os outros tenham que pensar o que você pensa é um problema. Parecer é uma coisa e ser é outra, porque não é que nós vamos ainda, não temos condições de sermos totalmente um reflexo do Cristo. Impossível. Mas a cada instante, nos pequenos detalhes que a gente puder, a gente pode deixar uma marca nossa, como se fosse o Cristo deixado a dele. E se nós conseguirmos isso, já estamos fazendo muito. A ideia é enaltecermos cada vez mais os ensinamentos de Jesus através de nós, e não os nossos pensamentos e atitudes, apenas citando os ensinamentos de Jesus. São contrários, as duas coisas são opostas.